Olá, senhores responsáveis. Bom dia. Vamos dar início aos assuntos da reunião de responsáveis. Por conta de estarmos aí num período de pandemia, ainda com os índices bem altos, né, nós tínhamos a opção de não fazer, de fazer essa reunião online ou presencial. Mas presencial, com a gente, estando com alunos também na escola, não tinha espaço, né, não tinha condições de nós fazermos esta reunião presencial. Então, nós fizemos a opção do online, aonde vocês, ao término da reunião, vão preencher, vão virar alunos, tá, gente? Vocês vão preencher o formulário, né, todos os dados, atenção ali ao nome do aluno, sobrenome, a turma, o seu nome, o seu sobrenome. E é imprescindível aqueles responsáveis que recebem Bolsa Família que preencham este formulário. O preenchimento do formulário será a assinatura eletrônica de vocês, comprovando que vocês participaram da reunião. Né? A gente tem como depois imprimir este material e guardar na pasta, né, como um comprovante da sua participação na primeira reunião. Então, é importante para todos que recebam ou não o Bolsa Família, mas quem recebe Bolsa Família sabe da condicionalidade que existe em relação à participação na reunião de responsáveis. Tá? Então, é imprescindível que vocês preencham o link. E já vou mais uma vez, né, estou desde fevereiro que eu falo isso, por mais que alguns responsáveis até façam esse tipo de colocação que eu não avisei, eu acho que está faltando as pessoas prestarem atenção realmente ao que a gente fala. É necessário que você tenha no seu celular, você baixe, você salve no seu celular o meu número, para que realmente os links possam aparecer e você consiga trabalhar neles, tá bom? Então a gente vai iniciar aqui explicando mais uma vez o plano de atividades remotas, porque a gente sabe que a nossa escola avançou no processo de reabertura, né? A nossa escola já reabriu para atendimento presencial, né? E aí o que estava confuso ficou mais confuso ainda. Então eu vou tentar de uma vez por todas explicar que o plano de atividades remotas, ele permanece. Na verdade, o ano de 2021, ele está sendo pautado no remoto, mesmo que o aluno venha para a escola no presencial. Então, o aluno continua tendo 4 obrigações. Quais são essas obrigações, professora? Bom, a primeira, ele mesmo que ele tenha optado voltar para o presencial, ele tem que continuar assistindo às aulas do Rio Educa na TV, né, ou no YouTube, e preencher o formulário. Tá? Ele continua tendo esta obrigação. Essa é a primeira. E aí, deixa eu fazer um adendo ali. Nós percebemos, nós temos todo um controle, porque essas aulas, quando o aluno preenche esse link, ao final a gente tem um controle e, infelizmente, nós temos a grande maioria, nós não temos nenhuma turma que atinja 50% de segunda a sexta-feira. Né? Não se tem. E aí, muitos alunos tiveram uma nota, um conceito, na verdade não é nota, é um conceito baixo nesse quesito, que é assistir a aula da TV ou do YouTube. Tá? Por quê? Não, ele faz parte de um plano e que o aluno não cumpriu, né? E que eu sempre coloquei várias. Não existe alternativa. É isso ou aquilo. É isso e aquilo.
tá? Fazer tudo, né? Na verdade, são 4 obrigações. Então, a primeira delas é assistir a aula do Rio Educa na TV ou no YouTube e preencher o link de presença que é postado diariamente. É aquele que abre 2 da tarde e fecha 2 da tarde do dia seguinte. Segundo pilar, né? Segunda obrigação, fazer o material Rio Educa, que é a apostila. O aluno tem que preencher essa apostila. A apostila do segundo bimestre, ela já chegou na escola. E a gente, na próxima semana, vai escalonar a entrega para vocês. Alunos que já estão vindo para o presencial, eles estão recebendo aqui, mas a gente vai escalonar para todo mundo receber. Então, fiquem atentos no grupo do WhatsApp, que a apostila do segundo bimestre, ela será entregue nessa semana. Terceira obrigação, fazer as atividades do Google Sala de Aula, que é aquele botãozinho que está dentro do aplicativo Rio Educa em Casa. Em todas as disciplinas. Eu não tenho que fazer só na disciplina que eu quero. Não, eu tenho que fazer as atividades em todas as disciplinas. Tá? Isso vale para quem voltou para presencial e para quem não voltou. Vale para todo mundo. É o plano de atividade remota. É isso que a gente vai fazer até o final do ano. Então, independente da escolha do aluno, ele tem que continuar fazendo as atividades do Google Sala de Aula, que o professor está colocando lá no aplicativo. Isso aí vai ser avaliado pelo professor, né? Porque a gente faz uma junção para chegar ao conceito global do aluno. Porém, cada disciplina, né, de acordo com as atividades que o professor posta lá, ele classifica, ele dá um conceito para o aluno. Então, não adianta você escolher, o aluno escolher uma disciplina, 2 para fazer. Ele tem que fazer as atividades das 8 disciplinas. Exatamente. E a outra, continuar assistindo as aulas ao vivo que acontecem no aplicativo Rio Educa em Casa, apenas as disciplinas de inglês, de educação física, de música ou artes, né? Que algumas turmas têm música e outras turmas têm artes visuais. Essas disciplinas não retornaram para o presencial. Então, esses professores continuam dando a aula deles ao vivo no mesmo horário que era. Isso aí não mudou. Tá? Então, todos os alunos têm que continuar assistindo. Mas aquele aluno que optou por voltar para a escola, naquela semaninha que ele estiver na escola, ele não vai assistir essas aulas. Mas o professor está ciente de que ele está presencial. Agora, nas outras semanas que ele está em casa, ele tem que assistir. Tá? Então, educação física, artes e inglês são disciplinas regulares, elas estão remotas por N motivos, né? Justamente pela questão do contágio, pela questão da redução do tempo do aluno na escola. A gente precisa deixar isso muito claro, a pandemia ainda está aí, tá? Está aí e está vindo feroz. Então, essas disciplinas ficaram exclusivamente remotas, né? Então, mesmo o aluno que optou por voltar, ele tem que continuar assistindo essas aulas ao vivo e realizando as atividades dela também. Tá? Então, assim, com relação ao plano de atividades remotas, só para a gente finalizar, vamos fazer aqui o aparato. São 4 obrigações. A primeira, assistir a aula do Rio Educa na TV ou do YouTube e preencher o link. Segundo, fazer a apostila. Terceiro, fazer as atividades do Google Sala de Aula de todas as disciplinas. E quarto, continuar assistindo às aulas ao vivo de educação física, artes e inglês e música, né? E quem está no presencial, vir às aulas presenciais, né? Que se pediu para vir, tem que vir, né? Que é uma situação, né, que a gente, ou no caso aqui, que a gente ali no portão faz a chamada, né? E eu tenho alunos cujo responsável preencheu o link e ele foi listado para a semana A e o aluno não veio nenhum dia, né? Aí é complicado, porque às vezes deixa alguém que queria vir, jogou para a semana B, para a semana C, e é complicado. A gente deixou bem claro no vídeo, explicando a questão do retorno presencial, de que a única ausência do aluno naquela aula presencial é apenas em caso de doença, ou caso de Covid, seja lá o que for. Mas nesses casos, o responsável tem que avisar a direção, tem que trazer o atestado, que a gente precisa saber o que aconteceu. Né? Se ele optou por voltar, ele está naquela listagem e ele tem que cumprir com aquilo ali, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho desse retorno presencial, tá? Vou relembrar, optou por voltar presencial, não está desobrigando o aluno de fazer as outras coisas que a gente listou aqui, o aluno tem que continuar fazendo,
tá? Porque o presencial é apenas aquele contato do aluno com o professor naquela semaninha, um contato pequenininho, é como se ele estivesse fazendo a aula ao vivo com aquele professor, só que ele está fazendo presencial. Então, tem que continuar fazendo as atividades remotas. Muito bem. A gente está alocando os alunos em grupinhos de 10 crianças. Cada turma tem 10 crianças para vir durante a semana. Tá? E o rodízio é semanal. Então, o grupinho A, com 10 crianças, vai vir uma semana. Na outra semana, vem o grupinho B com outras 10 crianças. E por aí vai até completar o número de alunos que desejaram retornar. E aí vale lembrar o seguinte: nesse retorno presencial, o aluno que vem, ele tem que estar devidamente uniformizado, tá? Não tem condições do aluno vir sem o uniforme, tá? Então é devidamente uniformizado. E além disso, ele precisa trazer a garrafinha com água, tá? Ele não pode ficar saindo de sala para beber água, não pode ter esse circular pela escola. Ele precisa ter esse material, ele precisa ter o material dele, ok? Exatamente. Aí a gente lembra que o uniforme adequado é a blusa da escola, calça comprida jeans ou azul marinho, que pode ser trocada também por uma bermuda também na altura do joelho, jeans ou azul marinho, sem rasgo. Tanto a bermuda quanto a calça não pode ter rasgo, tá bom? E o tênisinho no pé, tá? Não pode vir com outro tipo de roupa, tá? É uniforme. Muito bem. Outra coisa, existe o link, né, da opção do retorno presencial. Entendam uma coisa, o link, quando vocês respondem, ele vai com o nomezinho da criança para uma planilha, e a escola, ela não tem acesso a essa planilha toda hora, entendeu? A gente tem um dia na semana para a gente poder olhar, e vai chegar um momento que esse link vai fechar, que eu imagino que seja agora, quando a gente passou a reunião de responsáveis, o link vai fechar e ele só deve abrir mais para frente. Então, quem não preencheu, se apressa para ver se ainda está aberto e preenche lá, tá? Agora, preencheu, aguarda, porque o nome veio e a gente vai alocar na equipe. Não é assim, eu preenchi e já posso ir para a escola no dia seguinte. Não, aguarda. Quando for o dia dessa criança vir à escola, a diretora vai colocar no grupo de responsáveis. E aí o aluno vai poder vir para a escola, que a gente faz a chamada lá fora. Porque existe todo um planejamento para essa presença do aluno na escola, né? A gente tem as questões sanitárias, que são cumpridas à risca, né? Cada turma tem um escalonamento de horário, e aí teve responsáveis questionando nessa primeira semana essa questão ali, porque é por causa de 5 minutinhos, 10 minutinhos, mas 5, 10 minutinhos podem acontecer umas situações complicadas, né? E a gente tem as pessoas que estão limpando a sala, que estão higienizando a sala, né? Então, tem que seguir realmente ali à risca o que está no planejamento da semana, fora que, através desse planejamento da semana, é que é encomendada a merenda, né? Eles estão tendo o almoço, a comida quente, que é chamado, né? Eles estão tendo o almoço. Então, tem turmas. A do primeiro turno, normalmente, eles merendam após a saída da turma, né? E quando o segundo turno, a gente tem um escalonamento de merenda, de horários de merenda, né? Então é tudo extremamente organizado, seguindo ali todos os critérios para que a gente não venha a ter nenhum caso, né, de Covid na escola. Porque se nós tivermos algum caso suspeito de Covid, a gente vai ter que ter todo um outro, toda outra organização, e até mesmo, de repente, ter que fechar a escola. Ninguém quer isso, né? Outra coisa, isso que ela está falando, a gente precisa atentar para o horário de entrada e de saída, tá?
a gente fez essa escala bonitinha para justamente evitar encontros de turmas entrando, de turmas saindo e tudo mais. E aí a gente também não tem espaço aqui para deixar uma criança que chegou mais cedo, ou então para a criança ficar esperando o responsável, que o responsável ainda não chegou. Não tem. É um risco, né? E aí, se a criança... A gente nunca vai saber se pegou Covid aqui ou não, não sei. E aí como é que vocês vão fazer? Né? A escola tem o protocolo, então a gente precisa seguir. É pontualidade, tanto na entrada quanto na saída. E quando vier aqui para deixar a criança, não aglomerar também lá fora, não. Entendeu? Que a gente só abre o portão na hora que vai entrar. Então fica cada um num cantinho, conforme a gente vai chamando, eles vão entrando. A gente precisa da colaboração de todos, tá? Essa questão da pandemia, essa questão sanitária, ela tem muito a ver com o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo para segurar esses números, né? O que eu estou fazendo? Será que eu estou usando a máscara corretamente? Eu tenho aluno que coloca a máscara só na hora de entrar. E ele toma uma chamada ali da gente ali na hora da entrada, porque tem que vir de máscara desde casa, né? A gente está com inúmeras variantes por aí. E é triste ver, porque... até mesmo o próprio responsável sem a máscara, né? Aí a gente sente enxugando o gelo e, infelizmente, as pessoas têm que ter essa visão. E não é esperar que aconteça, né? Porque com a variante, a variante tem vindo muito forte, poucas pessoas têm resistido a essa questão das variantes. Né? E a gente não gostaria de ver esses problemas. Quando eu fiz até uma colocação no vídeo, né, a gente tem vários professores que poderiam não ter retornado, são professores que já têm mais de 60 anos, são professores que têm comorbidade, né? Aqui mesmo, enquanto direção, eu mesma tenho comorbidade, mas a gente fez a opção do retorno, de estar aqui presente. Então a gente confia no plano do protocolo sanitário, né? Exatamente. E a gente tem que ter todo esse cuidado, né? A gente sabe que é uma doença muito com índice de letalidade muito grande. Então é importante. E infelizmente a gente percebe que ainda tem gente que não acredita, né? É triste. Porque esperar para ver, para você acreditar é complicado. E às vezes pode vir e em você desenvolve uma forma grave, e aí como é que você fica? Né? Ou um parente seu. Então, a gente precisa desse cuidado. É usar a máscara, é tentar tocar nas coisas, é respeitar o horário de entrada e de saída, é fazer a nossa parte. Ah, mas o fulaninho não está fazendo. Dane-se o fulaninho, você tem que fazer. Porque se cada um olhar para si e fizer, quando você for ver, vai estar todo mundo fazendo. Tá? Então a gente espera que tanto alunos quanto os responsáveis já venham de casa de máscara, evitem aglomerar ali fora, chega no horáriozinho que a gente vai abrir o portão, vem buscar, chega no horáriozinho que a gente marcou para sair, para a gente evitar ter esses problemas. Tá? Outra coisa, atenção, já que a gente está falando de horário, a gente tem que ter atenção à grade de horário, que a diretora colocou, né? Eu busquei, né, quando eu coloquei ali, pintar, né? Porque as pessoas acharam que o amarelo era arriscado. O amarelo não era arriscado, era justamente, se a gente pensa num semáforo, o amarelo representa o quê? A atenção, né? Então é justamente ter a atenção, e você vai observar pela coluna. Lá em cima da coluna está a turma, e é só você vir seguindo. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, né? E aí você vai... Pegou lá, aquela coluna da turma do seu filho. Observa na segunda-feira, vê o primeiro pintadinho que está ali. Segue que você vai encontrar o horário, né, de entrada da turma. Porque no horário está lá, vamos dizer, quem é o primeiro turno? 7h30 às 8h20. Significa o quê? Que aquele tempo de aula vai de 7h30 a 8h20. Mas não que o cara tenha que chegar aqui dentro desse horário. Não, ele tem que estar aqui às 7h30, né? E aí ficaram vários pintados, porque a gente tem várias. Eu coloquei a grade da escola inteira. Tem várias turmas com entradas, escalonamentos diferentes. E a própria turma, ela não tem mais aquela continuidade de todos entrando, porque a gente precisa arrumar de acordo com o horário do professor,
de acordo com o escalonamento, para que não haja esses encontros, como a professora Juliana fez a colocação. Então, é necessário diariamente você dar uma olhadinha lá na questão do horário para ver o horário que a criança entra, o horário que a criança sai. Tá bom? E aí, a gente tem que estar sempre atento ao grupo do WhatsApp diariamente, né? Eu vou até passar aqui que a gente tem uma pauta, mas aí a gente já vai puxar para a questão do grupo do WhatsApp, que é o canal de comunicação da escola com vocês. É o canal de comunicação da direção da escola com vocês. E aí, qualquer mudança que a gente tenha no horário, porque às vezes o professor pode acordar passando mal, o aluno não tem uma tia só, como ele tinha lá quando ele estava até o 5º ano. Agora, ele tem vários professores. Às vezes ele tem 2 num dia, 3 num dia, depende lá do escalonamento que a gente fez. E às vezes o professor pode acordar num dia e não conseguir vir para a escola porque está passando mal, porque por qualquer motivo. Então, alterações, elas podem vir a acontecer, às vezes até de última hora, porque às vezes a gente só fica sabendo que o professor não vem quando a gente chega para abrir a escola aqui. E aí, a diretora vai colocar no grupo do WhatsApp. Por isso que a gente tem que estar sempre atento ali àquele grupo, que qualquer mudança em horário, se a gente tiver que mudar agora, novamente, a escala de horário para adequar ao professor, a gente vai colocar lá. E a gente está vivendo um momento em que toda hora chega uma informação diferente. Então, precisa estar atento. O grupo do WhatsApp é um grupo que a gente não pode silenciar, tá? Tem que ficar ali atento, ele vai tocar. É só a diretora que posta, gente, né? Não fica várias pessoas colocando, não vai ter 30 mil mensagens ali, né? O máximo que ela coloca, ela bota o link diário, ela bota a playlist do YouTube e às vezes ela dá algum recado. Então, assim, tem que olhar, né? É fundamental. As crianças são responsabilidade de vocês. Então, o que o aluno tem que fazer é o que você mandar, né? Você vai olhar no grupo e vai orientar essa criança. E aí eu volto a dizer, não adianta vocês me pedirem para colocar o aluno, né? A responsabilidade, quem é o responsável pelo aluno é o adulto, né? E eu volto a dizer, esse número é o meu número particular. A prefeitura não me deu um celular para que eu fizesse esse grupo, para disponibilizar, não. Foi o meu número, que foi a forma que eu encontrei, né, nesse momento de pandemia, da gente estar em contato. E aí eu peço realmente o discernimento de cada um. Eu já falei inúmeras vezes e eu estou começando a ter problemas em casa, né, exatamente porque as pessoas não têm um discernimento, porque se é um telefone de um órgão público, ninguém vai ligar 6 horas da tarde, 7 da noite, 10, como foi ontem. Eu já estava dormindo, e 10 horas da noite a pessoa insistentemente num telefone, né? E aí realmente a gente acaba gerando conflitos em casa por conta disso. Sábado, domingo, não tem condições. A gente tem uma vida, né? Este é um telefone que eu até disponibilizo por algumas situações profissionais, uma vez que o telefone da escola está ruim, a gente já fez uma série de pedidos e até agora não houve o conserto, mas a gente tem que ter um certo discernimento. Por isso, hoje, sexta-feira, dia 14 de maio, a primeira coisa que eu postei no grupo foi em relação a essa questão do horário. Eu só mandei uma mensagem, mas a mensagem ela toca como um barulho, ela faz um barulho, né, no celular. Meu celular, ele fica na cabeceira da cama, justamente por ser um despertador, por ser uma coisa particular, né? Pode acontecer de alguma coisa da minha família precisar entrar em contato, é diferente de uma questão profissional. Então eu peço o discernimento das pessoas que tenham, eu preciso dessa informação, guarda e pergunta dentro do horário de atendimento o horário que eu posso atender em termos do WhatsApp, de 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, tá? Então, do WhatsApp era isso. E por falar em horário de atendimento, a gente também deixa claro que o horário de atendimento presencial aqui na unidade escolar é de 9 da manhã. É presencial, no caso, para vocês responsáveis. Se quer pegar uma declaração, quer tirar uma dúvida e tudo mais, pode vir aqui na escola que a gente vai atender, mas o horário é de 9 às 11 da manhã ou de 2 às 4 da tarde.
tá? A gente não tem condição de atender fora desse horário, porque existem outras demandas que a escola tem que fazer, né? Assim como vocês trabalham, a gente também está trabalhando aqui. E aí a gente tem uma série um planejamento de coisas para se fazer, que se a gente não fizer no horário que está demarcado, desanda tudo, e a gente também não vai conseguir oferecer um serviço de qualidade para os filhos de vocês, né? Então, respeitar o horário de atendimento aqui na escola. E se precisar faltar o trabalho, chegar atrasado, seja lá o que for, porque veio na escola resolver a vida do aluno, a gente também fornece declaração para o responsável. Então, o horário de atendimento é esse, tá? A gente sabe que todo mundo trabalha, a gente aqui também está trabalhando, mas tem que respeitar o horário de atendimento da escola, tá? Bom, agora a gente vai falar uma coisa sobre isso. Vou falar um pouquinho agora sobre avaliação, tá? A gente está avisando desde o início que esse ano não vai ser igual ao ano passado, que esse ano nós temos resoluções, que esse ano nós temos tudo bem amarradinho e o aluno está, sim, de fato, sendo avaliado. Obviamente dentro da realidade em que a gente vive, mas ele está sendo avaliado, né? E aí a gente tem, na verdade, a gente não vai usar notas, a gente vai usar conceitos, tá? Então no boletim da criança vai vir os conceitos. E a gente tem 5 conceitos agora, tá? A gente tem o MB, que é o muito bom, tá ótimo. O aluno que foi MB, tá ótimo. B é o bom, tá? O aluno tá caminhando legal, tá bom, dá pra ir. O R é aquele aluno que precisa de reforço, que a gente, como ela falou do sinal de trânsito, acende a luz amarela, porque a gente precisa ter atenção com ele, né, que ele tá caminhando, mas ele ainda tá precisando de reforço, ele tá precisando de mais exercício, ele tá precisando de mais ajuda. E o RI, que é o reforço intensivo. Esse reforço intensivo já pode acender a luz vermelha, porque é desespero, tá? E tem também o DF, que é o desistiu de frequentar, tá? E aí volta rapidinho. Esse R é porque provavelmente ele deixou de fazer alguma coisa, né? Dentro daqueles patamares, até mesmo quando a gente fala na aula da TV, não adianta só assistir a aula da TV ou do YouTube e não preencher o link, né? Porque se não preencher o link, é o link que determina que o aluno realmente assistiu. E uma situação, a gente tem um professor específico com essa avaliação das aulas da TV ou do YouTube. Não é pegar e tentar preencher com qualquer coisa. É de acordo, ele precisa assistir. Ah, mas é complicado, não dá para entender muito bem. Presta atenção, a aula, ela normalmente passa e tem uma reprise, para quem assiste na TV, né? Observa lá quando a gente coloca, que tem o horário da aula e o horário da reprise. Ficou com dúvida? Assiste no horário da reprise. Ah, eu consigo ver pelo YouTube, então vê, rever, Vê né? de novo, até entender. Para colocar, fazer o resumo de acordo com o que foi a aula. E uma outra situação, fazer o resumo é a criança, não é o responsável, porque também foi visto isso daí, né? A gente tem percebido, até o próprio professor percebido, que muitas das vezes é o responsável que faz. Gente, vocês não estão enganando a gente, vocês estão enganando a vocês mesmos e os filhos de vocês. Verdade. E assim, né? Você fala, mas a aula da TV é tão curtinha, e aí eu não entendi. Gente, isso é estudo, né? Quando a gente trabalha na forma do remoto, como a gente está trabalhando, a gente precisa trabalhar a autonomia do aluno. O aluno precisa aprender a buscar meios de pesquisa, né? Que ele pode pesquisar nos livros, ele pode pesquisar no Google, ele pode perguntar para o responsável, se o responsável não souber, os dois podem procurar junto, mas o aluno tem que ter a autonomia dele, entendeu? Não eu não sei, não vou fazer, não. Dos objetivos, né, uma das habilidades que a gente tem que trabalhar é essa da questão da autonomia. Então, você assistir a televisão e tá aqui, ó. Você assistir a televisão e você fazer um resumo significa que você está estudando,
né? Você sintetizar aquilo ali que passou e na hora que você escreve, você começa a armazenar, você começa a organizar o seu pensamento. Então, é de fundamental importância que o aluno faça, tá? E outra coisa, a gente precisa deixar claro que o que comprova que o aluno está estudando, o que comprova que o aluno tem vínculo com a escola, o que comprova a frequência dele, aí o preenchimento desses links e a realização das atividades no Google Sala de Aula, né? Se o aluno não está realizando as atividades, nenhuma, eu não tenho como dar frequência para ele, tá? Então eu preciso que as atividades remotas sejam feitas para que o vínculo da criança com a escola seja comprovado, tá? Então vamos voltar lá na questão dos conceitos. O RI, ele pode reter o aluno no final do ano, tá? Se o aluno continuar com RI, o aluno tirou o RI, não tomar jeito, ele pode vir a ser reprovado no final do ano. Então, se você receber o boletim, se você pegar o boletim e for RI, tenta ver um jeito de recuperar neste bimestre, porque senão nós vamos ter um problema no final do ano. Aluno que teve DF, que é o deixou de frequentar, ele vai ser eliminado. Ele perde a vaga dele na prefeitura. Tá? O deixou de frequentar é aquele cara que não fez nada. Ele não apresentou atividade nenhuma para nenhum professor. Ele não assistiu lá na televisão. Então, esse cara, ele é DF e a gente elimina. Não tem questionamento. Ele perde a vaga na prefeitura, né? E aí, o responsável vai ter que se virar aí com as questões de conselho tutelar, seja lá o que for. Porque o aluno não vai estar mais vinculado à escola nenhuma, tá? Então, atentem-se para isso, tá? Já falei que o aluno precisa fazer essa atividade para poder comprovar esse vínculo, né? E aí vem a questão do boletim. Quem desejar receber o boletim nesse link que vocês vão responder, né? Ao final do vídeo, né? Que vocês vão entrar, ele tem uma pergunta, né? Se você deseja receber o boletim via WhatsApp, sim ou não. Se você responder que sim, né? Nós vamos enviar para você. Tá? Você espera, não adianta perguntar para a diretora, e aí, cadê meu boletim? Não, porque a gente vai ter que emitir ele, vai ter que fazer uma conversão para você poder receber ele no WhatsApp, isso leva tempo, tá? Então a gente acredita que até o final dessa semana, até o final da próxima semana, da semana que inicia no dia 17, vocês já devam ter recebido o boletim, tá? Mas a gente só vai enviar para quem solicitar este boletim. Agora, tia, eu não tenho acesso à internet. Eu não tenho como comprovar, fazer essas atividades, porque eu não tenho acesso à internet. Então você tem que vir aqui na escola, tá? Você tem que vir aqui na escola pra gente conversar, a gente vai registrar em ata as suas dificuldades. E a escola, junto com vocês, a gente vai pensar numa estratégia para poder fazer o atendimento desse aluno de alguma forma, tá? Porque o aluno tem que apresentar as atividades. A nossa escola, ela se estruturou de modo a atender a todos, inclusive aqueles que optarem por ficar no remoto. Então, a gente precisa saber. Se você não tem internet, não tem nada e não vem na escola, a gente não tem vínculo. E aí você vai ser DF e não tem o que questionar, tá? Então, não tem como fazer atividade na internet, porque não tem internet, porque não tem o celular, seja lá o que for, vem na escola que a gente resolve isso. E se você... Essa já perdi a conta de vezes que a gente já sinalizou isso. E nós estamos deixando mais uma vez esta informação. E eu lembro a vocês, como eu também já falei, que todas as informações que elas são postadas no grupo, ou no grupo de WhatsApp, ou no Facebook, elas são armazenadas num banco de dados. Então, a gente... mais adiante, tem como provar que essas informações foram passadas, tá? E aí a gente percebe, porque foi o que a Juliana falou, e eu vou reforçar aqui, que existem pessoas que estão, ou elas, de repente, visualizam as informações no WhatsApp e faz de conta que não visualizou. Ou então, realmente, elas estão no grupo de WhatsApp e resolveram silenciar. Mas eu tenho todas as provas das informações que a gente está passando, tá? Então é imprescindível que vocês tenham essa consciência,
né? E que busquem essas informações. E quem está com dificuldade no aplicativo, que às vezes a pessoa tem um aplicativo Rio Educa, mas está com algum tipo de problema, não está sabendo mexer, seja lá o que for, vem aqui na escola que a gente resolve, tá? A gente consegue resolver 90% dos problemas que chegam aqui pra gente, e aqueles 10% que a gente não consegue, a gente pede ajuda para informática, a gente pede ajuda para helpdesk, e a gente tem um alto índice de solução, tá? Mas se ainda assim a gente não conseguir resolver, a gente vai traçar uma estratégia de modo a oferecer o ensino para o aluno, tá? Eu gostaria de falar aqui, né, que às vezes a diretora questiona, fala, porque silenciou o grupo, porque viu, fez que viu, resolveu ficar quieto, seja lá o que for. Educação, ela é um serviço essencial, e por isso que a gente está trabalhando, a gente é o último a fechar e o primeiro a reabrir, né, quando a pandemia aumenta os índices, porque ela é um serviço essencial, porque sem educação a gente não é nada, né? Então, se ela é um serviço essencial, ela tem que ser essencial também na vida de vocês. E por isso que o grupo, né, do WhatsApp, ele precisa ter prioridade máxima. Chegou a mensagem, vocês têm que olhar, porque é um serviço essencial para vocês e para os filhos de vocês. Não é essencial apenas para a criança ficar na escola enquanto vocês trabalham, vocês resolvem as outras... Não, ela é essencial porque a gente está trabalhando o futuro, né, dos filhos de vocês. Então, a educação, ela precisa ter uma importância, né, que não está tendo, ela está muito jogada de ladinho, né, e aí a gente fica muito triste, porque a gente sabe a falta que isso vai fazer mais lá para frente, né. Então, se tá difícil, porque a pandemia tá difícil, ficar com criança em casa tá difícil, acesso à internet tá difícil pra gente também, né? Porque a gente tem vida aqui fora, a gente sabe disso, né? Mas a educação, ela tem que ser, sim, tratada como prioridade. Ela é um serviço essencial, é a última a fechar em casos de dificuldade, é a primeira a reabrir, não é à toa. Não é apenas para a criança estar na escola, é para a criança estar na escola aprendendo, tá? Bom, a gente relembra, né? A gente já está chegando ao fim, a gente relembra que todo mundo que recebe Bolsa Família precisa preencher esse link para poder garantir a assinatura digital e garantir a frequência para poder não ter problemas com o benefício, né? Obviamente que quem não recebe também tem que fazer, né? Porque a gente precisa ter esse feedback aí de vocês, né? Vai ter, se alguém for com alguma dúvida, se algo não ficou muito bem esclarecido, tem um campo, é o último campo do formulário, onde está aberto para vocês digitarem ali a dúvida que vocês tiverem, né? Que aí a gente consegue responder a vocês. A gente vai respondendo privadamente, né? No WhatsApp, né? Conforme a gente for conseguindo organizar. Se a gente vê que as dúvidas são a mesma, se surgirem várias vezes a mesma dúvida, a gente pode vir até fazer um outro videozinho para jogar para vocês e esclarecer, mas é importante que vocês se comuniquem por ali para que a gente saiba, né, o que está faltando para a gente poder estreitar e melhorar esse canal de comunicação. A gente sabe que com vídeo, né, reunião online e tudo mais, as coisas ficam muito truncadas, então, se teve dúvida, coloca nesse campo para que a gente possa esclarecer, né? E preenche o link correto, não esquece de colocar o nome e o sobrenome da criança, né? Porque se você só botar o nome, a gente não vai saber quem é. O seu nome e o seu sobrenome, tá? Bastante atenção, tem umas perguntinhas ali que a gente colocou a respeito do vídeo, né? Para saber se vocês realmente entenderam o que a gente falou, né? E é isso. A turma da criança, é imprescindível saber a turma da criança, tá? Isso aí, para preencher o link, para vir, de repente, tirar alguma dúvida, não tem condições de chegar sem saber qual é a turma do aluno, né? Porque a gente tem tem crianças aqui com o mesmo nome em várias turmas, e até mesmo na mesma turma a gente tem várias crianças com o mesmo nome. Na mesma turma, vários Mateus, várias Ana Clara, né? E por aí, vários Rians, né? Então, é imprescindível colocar direitinho o nome da criança e a turma. E aí, se você tiver com dúvida em que turma que a criança tem, é só você olhar o nome do grupo que você está incluído, que ali tem o número da turma da criança, tá bom? Algo mais? Então, a gente encerra por aqui, tá? Bom dia para todos nós.